E aí, pessoal, vocês já estão em qual capítulo? Já estão lendo? Já devem estar lá pelo sexto, sétimo, oitavo, nono, né? Por favor. E é para ler o livro antes de assistir ao filme. Na nossa última aula, nós falávamos sobre a cor branca no sentido cultural. Como assim no sentido cultural, professora? Das convenções sociais, né? Do que o Ocidente e o Oriente, nós sabemos que há uma questão cultural é bem distinta ao que a gente chama dessa diversidade, né, entre as nações, entre as culturas. Um livro que está sendo muito estudado hoje para melhores interpretações de texto e da arte e até para essas questões de diversidade cultural, é esse livro aqui, ó, Culturas Híbridas, bastante cotado para as nossas provas de mestrado, doutorado, tá? Do Nestor Garcia Canclini, um livro muito bom que eu recomendo para quem já está estudando, se preparando para o Enem, ele pode ajudar bastante. Então, nós falamos da cor branca já nessa questão cultural. Agora, falando ainda um pouquinho sobre a questão interdisciplinar, transdisciplinar, quando a gente fala do branco, a gente lembra também da questão que nós aprendemos no colégio sobre a física. Cientificamente falando, denotativamente falando, o que é o branco? O branco, professora, é a junção de todas as cores. Como assim? Quando a gente fala todas as cores, nós vamos lembrar das cores do arco-íris, né? O violeta, o verde, o azul e tal. Lembram-se quando nós estudamos, geralmente oitavo, nono ano, nós estudamos o disco de Newton. Nós estudamos o disco de Newton, tá lembrado? Aquele disquinho que a gente faz e vamos colocando ali na ordem as cores do arco-íris que a gente aprendeu. Só que quando o disco gira, né, isso é do século 17, quando o disco gira, qual é a cor que aparece? É a cor branca. Então esse é um outro estudo do branco. Professora, o que isso tem a ver com o livro Ensaio sobre a Cegueira? Bom, se eu não quiser assim aprofundar e dizer assim que... Como é que eu interpretei? Deixa eu dizer para vocês. José Saramago, quando ele tem a ideia de escrever Ensaio sobre a Cegueira, e se ele disse em entrevista, e eu já disse para vocês procurarem, ele vai dizer o seguinte: eu vou escrever um livro sobre e se todos ficassem cegos? Mas ele disse, mas nós já estamos cegos. Então, e se eu dissesse para vocês assim, nós estamos cegos? Cegos porque hoje temos muito para ver, temos muitas informações, temos muitos canais, muitos veículos, muitos informantes, muitos fatos e muitos fakes. Nós temos tanta informação, tanta publicação de livro, tanto onde buscarmos, onde encontrarmos e o que procurarmos, que às vezes nós ficamos cegos. Vocês com certeza já tiveram essa experiência de estarem num ambiente fechado, às vezes num ambiente com a luz artificial, como esta aqui, ou num ambiente escuro, ou um ambiente fechado mesmo com claridade, mas a claridade artificial. E aí é meio-dia, sol a pino, um dia assim de 37 graus. E aí você sai do seu ambiente de trabalho, onde você estava numa sala fechada, com ar-condicionado e uma luz artificial. E aí você abre a porta e se depara com a luz do dia. O que acontece? Você tem uma súbita cegueira branca. Você vai sentir exatamente o que as personagens do livro Ensaio sobre a Cegueira sentiram durante dias e dias e dias após dias, porque isso vai durar muito mais que uma quarentena, como a gente está vivendo essa nossa, que já passou de noventena e por aí vai. Então, quando eu não estou habituada à luz natural, à luz do sol, dos raios solares, e de repente eu entro em contato com esses raios solares, muita luminosidade, o que faz com a gente? Cega. Nos dá uma cegueira branca. Metaforicamente falando, eu posso dizer o quê? Que muita claridade, que muita informação, que muitos canais, muita gente falando sobre o mesmo assunto, eu não consigo filtrar a luz e eu fico cega. Então, é só por isso que nessa aula
eu quis resgatar para vocês algo que é de uma outra disciplina, que é de uma outra área do conhecimento, que não teria nem a necessidade de eu falar isso aqui agora, mas como eu estou tentando dar a minha visão, a minha interpretação para vocês do ensaio sobre a cegueira, essa foi a metáfora que eu tive. Luz artificial, lugar fechado, eu saio. Bom, essa experiência meus alunos já tiveram, todos nós já tivemos. E aí eu me deparo com a luz, eu cego. E é isso que acontece quando eu tenho muitas informações, quando eu tenho muita gente falando sobre o mesmo assunto. É difícil distinguir, principalmente quando são temas polêmicos. E hoje, no século XXI, no que está sendo já chamado de o século do conhecimento, o século da informação, pessoal, vamos estar atento. Vamos estar atento com o que o José Saramago quer nos trazer neste livro. Será que muita informação nos dá luz e nos dá conhecimento? Informação é igual a conhecimento? Será que eu não preciso filtrar essa claridade, essa luminosidade, para que eu realmente veja as coisas das cores que elas são? Então, mas eu tenho também como continuar essa interpretação. Como assim, professora? Como continuar essa interpretação? Na literatura, nos estudos literários, eu tenho um livro que é chamado Dicionário de Símbolos, de dois escritores franceses, Chevalier e Quebrandt. Esses dois escritores franceses, eles têm esse livro Dicionário de Símbolos, que nele eu vou encontrar essa questão do branco, da estrela, do mar, do rio. A metáfora do rio é tão interessante, a metáfora do rio, do mar, das profundezas, de todas as cores. Por como que na literatura aparece o azul, o vermelho, o verde. Só que vamos deixar bem claro, isso não é uma receitinha de bolo. Isso não quer dizer que eu tenha um caminho para interpretar Machado de Assis, um caminho para interpretar José Saramago. Não, não tenho. Eu tenho um dicionário de símbolos, de Quebrandt e Chevalier, desses escritores franceses. Eu tenho culturas híbridas, do Canclini. Eu tenho literatura e sociedade, do Antônio Cândido. Eu tenho uma série de livros aqui. Mas eu não tenho receita pronta para interpretar o livro. Eu preciso ler, ver o que eu busco, o que eu procuro, ler, entender a linguagem do autor, e eu vou ter certeza de que aquela obra vai poder ser interpretada de outras formas, por outras pessoas, em outros lugares e até em outras épocas. Agora vamos para o José Saramago. Na página 131, eu vou ter aqui um trecho seguinte: o medo cega. Não é só o excesso de luminosidade que cega. O medo também cega. O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. Gente, é muito profundo isso aqui. A mulher do médico, que é assim que ela é chamada durante todo o livro, como eu disse na aula anterior, o autor não traz características físicas, ele não tem descrições físicas das personagens, eles não têm nomes próprios, eles são chamados por substantivos comuns, porque eles representam grupos da sociedade. Falarmos um pouco mais sobre a rapariga dos óculos escuros, porque é assim que a moça é chamada, e lembrando que a palavra rapariga, né, em Portugal é simplesmente uma jovem, uma moça. No Brasil, esse vocábulo ele tomou interpretação pejorativa, né? Muitas vezes nós temos rapariga como uma mulher da vida, né, uma moça descomprometida, que não traz nenhuma responsabilidade ou não leva nenhum tipo de namoro a sério. E, bom, com certeza Saramago não pensava nessa conotação que o português no Brasil oferece para a palavra rapariga. Ou sim, ou não, acredito eu que não. Mas fato é que quando a gente lê o livro, a palavra rapariga e o papel que ela desempenha na obra é exatamente de uma garota de programa, tá? A gente vai estudar que a palavra rapariga
na língua portuguesa, né, no português de Portugal, é simplesmente uma moça, uma jovem, que no Brasil isso traz um sentido, é um vocábulo que traz um sentido pejorativo, mas na obra de José Saramago, a rapariga de óculos escuro é uma garota de programa. E na página 33, eu faço questão de ler para vocês o finalzinho deste capítulo que está na página 33, que é o final do capítulo 2. Vai trazer o seguinte: saíram 2 hóspedes. É porque a rapariga de óculos escuros, ela estava na farmácia, aí ela pegou um táxi e ela foi para um hotel, que é onde ela tinha um encontro amoroso marcado. Pegou o elevador. Quando ela vai para o elevador, saíram 2 hóspedes. Um casal idoso, ela passou para dentro, premiu o botão do 3º andar, 312. Era o número que eu esperava. É aqui, bateu discretamente à porta. 10 minutos depois, estava nua. Aos 15, gemia. Aos 18, sussurrava palavras de amor que já não tinha necessidade de fingir. Aos 20, começava a perder a cabeça. Aos 21, sentiu que o corpo se lhe despedaçava de prazer. Aos 22, gritou: agora, agora. E quando recuperou a consciência, disse, exausta e feliz: ainda vejo tudo branco. Vocês entenderam a linguagem que o Saramago utilizou? O Saramago vai contando os minutos. O número do apartamento no hotel é o 312. Aí o que acontece 10 minutos depois? O que acontece 15 minutos depois? O que acontece 20 minutos depois? 21 minutos depois e 22 minutos depois. Então, a moça estava no encontro amoroso de hora marcada. Ela, no papel do livro, na personagem, ela é uma garota de programa. Ao sentir o gozo do prazer da relação sexual, ela tem a impressão de ver tudo branco. É como se diz em linguagem popular, ela viu estrelinhas. Só que depois que passa o momento do gozo, ela continua vendo branco. Ou seja, ela ficou cega neste momento. E é neste momento que ela abre a porta do apartamento, do hotel, e sai gritando pelo corredor que estava cega. E ela estava nua. Então, é assim que a rapariga de óculos escuros aparece no texto de José Saramago. Ela é pega pela polícia, é levada para o mesmo lugar onde eles estavam confinando os cegos. E o papel que ela desempenha é exatamente esse. O interessante que José Saramago cria, ainda falando da rapariga de óculos escuros, é que ela, digamos assim, ela adota o menino estrábico. O menino estrábico, ele é acometido pela cegueira e nesse momento ele está separado da mãe e ele não encontra a mãe. Ele vai para o manicômio, ali tem vários outros cegos, nós vamos chegar a um ponto que tem 200 pessoas confinadas. E quem vai ser a sua mãe naquele confinamento, naquela quarentena, naquele isolamento, vai ser a rapariga de óculos escuros. Ela vai tomar ali o lugar da mãe e vai cuidar daquela criança. Vamos continuar na próxima aula?